O processo utilizado desde o início nos Açores para a caça ao cachalote resultou das práticas seguidas nas barcas baleeiras, raiz da baleação nestas ilhas, com base em estações colocadas na sua periferia marítima. Ao arpoamento, executado pela força do braço humano, e a prender o cetáceo ao bote com uma grossa linha de sisal, seguia-se a fase da matança do grande mamífero a golpes sucessivos de lança. Mas antes da era do motor, e portanto da existência de lanchas de apoio rápidas e possantes, toda a movimentação das canoas, da saída ao regresso ao porto, era feita à vela ou a remos, mesmo quando se tratava de rebocar até à costa os animais capturados. Diferentes também, a princípio, eram os valores relativos ao aproveitamento dos cetáceos, bem como os processos da sua transformação em produtos de interesse comercial. Se por um lado os dentes não tinham grande procura para fins artesanais, por outro, as carnes e os ossos não originavam ainda adubos e farinhas de nutrição, como veio a acontecer mais tarde. O derivado de maior valor era, pois, o óleo, ou azeite de baleia, extraído da cabeça, mas sobretudo do toucinho do animal, lançado aos pedaços em grandes caldeiros aquecidos a fogo direto, em instalações localizadas junto ao Porto Armador e conhecidas na linguagem baleeira pelo nome de traióis. Bastante valorizado era ainda o chamado ambergris. Os baleeiros matavam baleias não por ódio a elas, é por necessidade, para sustentar as suas famílias, e não havia nesses tempos meios suficientes para ter que sustentar a sua família. Pois, dava dinheiro e era obrigado a matá-la de lá que ganhava. Não era prazer que a gente mata as baleias. Há outros animais que eles matam por prazer, mas a gente não. A formação de sociedades com a finalidade expressa da caça ao cachalote foi uma das características da atividade baleeira nas Lajes do Pico, Ribeiras e Calheta de Nesquim. Sociedades do tipo cooperativo, cujos membros eram os próprios baleeiros que tripulavam botes e lanchas a motor. Em algumas delas, e segundo os estatutos, só aos sócios era permitido ocupar as embarcações da armação, normalmente chamada companhia. Os lucros destas companhias baleeiras foram geralmente investidos na manutenção e reparação da frota e dos equipamentos e, mais tarde, na modernização dos processos de caça. Efetivamente, a indústria da baleia havia de sofrer, ao longo do tempo, uma natural evolução técnica que parece ter começado em 1925 com a introdução na atividade de unidades motorizadas para levar mais rapidamente as canoas ao alto mar e para rebocar para a terra os cachalotes abatidos. E essa evolução continuaria com a adoção em 1948 das transmissões via rádio para orientação das caçadas, uma orientação que anteriormente era feita por meio de sinais visuais emitidos dos postos de vigia numa linguagem codificada. No limiar da década de 40, o sistema de elaboração dos cachalotes mortos teve um grande progresso técnico com a instalação de unidades fabris providas de autoclaves onde o óleo começou a ser extraído pelo vapor sob pressão.
Este novo passo evolutivo na indústria baleeira açoriana veio a concretizar-se primeiramente no Faial e depois no Cais do Pico, com a construção e montagem de fábricas desse tipo. Nas Lajes, isso só aconteceu em 1955, data em que foi abandonado o velho processo dos traióis. A Vila das Lajes foi, durante muito tempo, o maior centro baleeiro dos Açores e um verdadeiro núcleo de irradiação da atividade para outros portos da ilha. Depois, os baleeiros lajenses espalharam-se pelos Açores fora e chegaram à Madeira e ao continente, contratados pelas armações recém-criadas como mestres da arte de balear. Havia muito pessoal aí aqui na laje. E saía pessoal, vinham gerentes de outras armações e vinham fazer contratar aqui mestres e arpoadores enfim, eram os mais principais. E vigias, deslocavam-se para São Miguel, iam para as Flores, chegaram aí para Graciosa, Santa Maria, chegaram alguns até para a Madeira, que chegou a ir algum pessoal até à Madeira. O auge da caça à baleia nos Açores, e particularmente no sul do Pico, situa-se nos anos 40 e até 1946. Talvez por influência da Segunda Guerra Mundial, que acentuou a procura dos óleos de cetáceo e os valorizou de maneira extraordinária. Em 1943, com destaque para a Ilha do Pico, o arquipélago contribuiu com 40,3% do total de baleias capturadas e industrializadas a nível mundial. Foi a época de ouro da baleação nas águas açorianas, com fortes reflexos na vida económica e social dos agregados populacionais mais ligados à atividade. Nessa conjuntura, também o comércio e as instituições locais colheram importantes benefícios. Sabe-se que a atividade baleeira, durante o século que passou, influenciou de uma forma espantosa a economia da Vila das Lajes. E não só a economia da sua população, como também da própria autarquia, pois era no pescado que a Câmara Municipal tinha uma das suas principais fontes de receita. No ano de 1946, por exemplo, o imposto de pescado foi 150 contos. O orçamento da Câmara foi de 250 contos. Isto exemplifica suficientemente o quanto o imposto a pescado ou a pesca da baleia influenciava e beneficiava toda a atividade política, social e económica da Vila das Lajes. A soldada da baleia, que era recebida normalmente ao fim do ano, servia precisamente para comprar o milho, para comprar os porcos e aquilo que era necessário para a vida dos seus agregados familiares. Eu estou no comércio há mais de 50 anos e nessa altura o comércio, para vender pelo menos os artigos de mercearia, tenho que ir vender para receber quando fizesse contas de baleia, porque não havia outro dinheiro.
Era uma atividade que era participada não só pelos baleeiros, como até por toda a população que vivia, momento a momento, o desenrolar da atividade. Com a indústria da baleia proveniente dos Estados Unidos da América do Norte, introduzida nos Açores, dá-se uma outra indústria, a indústria da canoa baleeira, indústria náutica. A partir das canoas baleeiras americanas, bujudas, curtas e pesadas, de difícil manobra, os homens de pico lançam um novo modelo, comprido, aproximadamente com 30 pés, com 6 pés de largura, a canoa baleeira açoriana, considerada no mundo uma das mais famosas, ou talvez a mais famosa embarcação. É nítida a influência do inglês americano na quase totalidade dos termos ligados à atividade baleeira açoriana. E isto porque foi no contacto direto com os baleeiros americanos, no século XIX, que os açorianos aprenderam e desenvolveram as técnicas de caça à baleia. De então para cá, esses termos têm-se mantido não só na linguagem baleeira, mas também na fraseologia popular. Ora, acontece que alguns desses termos ingleses não têm expressões correspondentes no português, como por exemplo as palavras junk e loggerhead, pelo que os baleeiros açorianos aportuguesaram estas palavras em janco e laguete. Desde as impressões de viagem registadas na crónica poética de Raul Brandão, nas Ilhas Desconhecidas, a caça à baleia foi motivo para obras literárias ímpares no contexto literário açoriano e de expressão universalista, como é o caso de Dias de Melo, sem dúvida nenhuma o escritor oriundo do Pico e que mais tratou este tema, e ainda esse outro grande mestre da literatura portuguesa e universal, que foi Vitorino Mésio, nomeadamente no seu Mau Tempo no Canal. De realçar, entre outros, e ainda por recentemente, a mulher do Porto Pinho, do italiano António Tabucchi, por ser exatamente um estranho a tratar este tema. E isto para não falar de tantos outros no campo lírico-dramático. Vitorino Mésio, ao falar dos marítimos picoenses, diziam que eles eram homens de pedra, de carne e os ossos sepultados no mar. Realmente, nós vendo os nossos marinheiros e sobretudo os baleeiros, esses homens que afrontavam o perigo do mar e o monstro marítimo, nós sabemos perfeitamente que atrás desse rosto havia um coração palpitante de fé, porque eles levavam sempre consigo mais um marinheiro. Esse marinheiro era aquele a quem eles distribuíam a soldada, que era o suor do seu rosto, que era o fruto do seu trabalho. É sobretudo nas lajes que esses baleeiros vincam bem a sua fé e exteriorizam-na nessa grande festa de Lourdes, que é a festa dos baleeiros. Eles bem sabem o quanto devem a essa senhora, eles bem sabem quantas lágrimas, quantos sofrimentos estão envolvidos na vida deles sobre essas salsas ondas. Nas horas de forçado lazer, os tripulantes das antigas barcas baleeiras costumavam gravar nos grandes dentes de cetáceo a expressão das suas vivências ou da sua imaginação. Daí nasceu a arte do scrimshaw, que chegou a estas ilhas e nelas encontrou exímios escultores. Mas o artesanato açoriano neste setor expandiu-se ainda por uma série de artefactos em dente e osso de cachalote, alguns dos quais de elevado valor comercial. Nos anos de grande movimento baleeiro, foi necessário recorrer ao fabrico sistemático de arpões e demais utensílios usados na caça. Um trabalho que se processava nas rudimentares oficinas dos velhos ferreiros, cuja arte ainda agora é bem visível na modelação dos mesmos objetos procurados por motivos decorativos. A caça à baleia nos Açores despertou também, desde sempre, a sensibilidade dos pintores que a retrataram nos seus quadros de forma real.